E aí, vamos estudar a lição? Ei, Deus nos deu inteligência, uma capacidade fantástica de raciocinar, e esse raciocínio faz nos levar à concepção de que nossa razão, nossa ponderação deveria ser um guia seguro. Deus seja louvado pela inteligência que Ele nos concedeu, mas nem sempre a inteligência é sinônimo de sabedoria. Nem sempre armazenar informações dada a capacidade cerebral é a mesma coisa de saber utilizar tais informações com eficiência. Ei, a Bíblia declara em Provérbios capítulo 1, citado pela lição de hoje a partir do verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Homens que se julgam muito sábios, mas não temem a Deus, essa sabedoria ela passa a ser completamente inútil. E aí entra o elemento de estudo da lição de hoje, que é a razão. Querido, a razão, que muitas vezes usa a lógica como referência, ela não pode ser o nosso único guia. Ela só será um guia seguro se ela estiver pautada a revelação da palavra. Um outro dia, eu recebi assim uma mensagem no direct do Instagram, @prdudu, de um menino falando assim comigo: pastor, é o seguinte, estamos nessa época aí dessa pandemia e o álcool é aquilo que elimina o vírus da mão. Então eu tenho que passar álcool. Pastor, se álcool é bom para a mão, para eliminar o vírus, por que não seria bom internamente? Se eu consumir o álcool, eu vou me tornar o Highlander, o ser imortal. E ele falou isso usando a lógica. Não seria lógico, pastor? Eu não teria razão? Brother, aparentemente parece lógico, mas você não tem razão. Porque quando confrontado com a palavra, aquilo que aparentemente seria lógico, deixa de ter fundamento. Nesta questão, a Bíblia mais uma vez funciona como nossa regra de fé e prática. Ei, a razão é muito legal. Deus nos deu um raciocínio para utilizarmos e ponderarmos no que é certo e no que é errado. Mas você precisa examinar o que é certo ou o que é errado à luz da revelação da palavra, mesmo porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O iluminismo no século XVIII, em especial, exaltou a razão humana acima da revelação bíblica, da palavra de Deus. Isso levou os franceses à atitude da Revolução Francesa, entre outros motivos, e eles então destituíram a religião por um decreto que durou aproximadamente 3 anos e meio. Diante deste período de execução deste decreto, Bíblias foram queimadas, igrejas destruídas, fechadas, um escárnio tomou conta da população, dizendo que Deus havia sido extinto da França, inclusive por um voto da Assembleia Legislativa, onde não mais autorização era dada para o desenvolvimento de nenhuma religião, porque a razão humana era a mais importante. Que razão humana existe desprovido da revelação e da vontade de Deus? Como há sabedoria se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Pense nisso e tome uma decisão tendo muita razão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pai querido, nós nos entregamos ao Senhor e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Queremos ser sábios segundo a tua vontade e não segundo a nossa própria razão, em nome de Jesus.